próximo livro que vamos ler é o livro do Dr. Norberto Kepp, A Libertação da Vontade, que é a libertação do livre-arbítrio. Este livro tem o nome de Libertação da Vontade ou do Livre-Arbítrio, no qual demonstro a necessidade de se libertar dos dois, bem como a identificação da patologia que existe em ambos. Talvez não precise dizer que estou mostrando que o livre-arbítrio começou a existir devido à escolha de viver segundo a própria vontade e não conforme a realidade. Parece nesse momento a conduta invertida, dentro da qual os novos valores passaram a ser o narcisismo e a megalomania, a fim de entronizar um novo Deus, o ser humano, em lugar do verdadeiro. Em consequência, evidentemente, todos os elementos humanos e sociais passaram a ficar de pernas para o ar. Posso de imediato citar a teomania, na qual o homem e a mulher passaram a ser idolatrados. O indivíduo poderoso e a deusa do amor, mesmo que seja um fenômeno passageiro dentro da existência humana, para conseguir chegar a isso, foi necessário enorme gasto de energia. Acredito que o homem jamais chegará a ser um Deus, que ocasionou nossa rápida destruição. Parece que o maior mal da humanidade está na escolha do livre-arbítrio, significando que seria a substituição de uma existência real por outra voluntariosa, alienada ou idealizada. Primeira parte, a emoção, refere-se ao campo humano dos sentimentos que compõem esse vasto mundo das neuroses humanas e sociais. Enquanto que a parte seguinte, o racionalismo, mostra o setor do intelectualismo exagerado, que é o segundo tipo de enfermidade psicossocial. A primeira diz respeito ao amplo universo do desequilíbrio motivado pelas emoções descontroladas, enquanto que a segunda, a essa conduta de rigidez típica das organizações extremadas que colocam o imaginário acima do real. Posso dizer que essas são as duas doenças do homem e da sociedade, para não dizer que uma se identifica com a outra. Este livro trata de uma série de temas candentes e discutidos através dos séculos, sem ter havido solução, provavelmente por não haver ainda sido desenvolvida a ciência do psicopatológico, como venho realizando desde 1974. Se o leitor analisar bem, verá que coloco em questão, primeiro, o que foi denominado de vontade; segundo, o papel da emoção; terceiro, do racionalismo dentro do pensamento; e quarto, finalmente, a percepção do universo trino, divino e humano, que constitui a realidade. A primeira trata do tipo mais tradicional de neurose, que Freud denominou de histeria, mais característico do comportamento feminino, a emoção pura e descontrolada dos que passam a vida em uma total alienação. São pessoas que geralmente não conseguem participar da estrutura social, extremamente vulneráveis e sugestionáveis, formando um par perfeito com os indivíduos do segundo grupo. Aliás, a segunda parte cuida justamente
dos seres humanos doentes de âmbito intelectual, ou seja, dos que idealizam a existência, tentando viver de acordo com a imaginação e fantasia. É a conduta mais típica do homem, que organizou uma civilização totalmente fora da realidade, motivo pelo qual vem falhando redondamente. Este mundo idealizado se identifica com o alienado, primeiro, pois os extremos se tocam, mas tanto um como o outro se deixam conduzir pela própria vontade, desprezando a realidade. A patologia relacionada com o sentimento é mais atinente aos indivíduos primitivos, naquilo que Freud pensou estar no id, instinto, e a ligada ao raciocínio apresenta seu maior número entre as pessoas intelectualizadas, que a psicopatologia da psicanálise denominou de superego. De modo geral, tanto a primeira parte como a segunda descreve a conduta de adoecimento que o homem realiza ao querer viver conforme sua emoção ou pensamento racionalista, ambos o resultado de seus desejos infantis. A terceira mostra um mundo autêntico como sendo o resultado da unificação de dois elementos verdadeiros para formar a realidade. Em meu livro A Libertação, procurei mostrar como o ser humano adoece ao negar, omitir ou deturpar a realidade. Neste último, estou esclarecendo sobre a conduta de rejeitar, anular e de denegrir a virtude, o bem, a verdade e a beleza. Portanto, trata-se agora de uma atitude ativa dentro da qual o indivíduo realiza o mal ao destruir suas virtudes. Nossa civilização, tal como foi organizada, alcançou o fim, não por ter chegado a um apocalipse religioso, mas principalmente porque escolheu só a corrupção, devastando todos os seus recursos naturais, o que tornou a vida humana impossível nesse planeta. E o que estou desejando urgentemente esclarecer nos meus últimos trabalhos é justamente sobre a necessidade de conscientizar tais problemas a fim de salvar a civilização. Então, o ser humano, além de estar percebendo a consciência, que é o maior trunfo que ele tem que saber se conduzir não numa libertação de vontade caótica, mas libertar sua vontade para o bem, para a beleza, para a verdade. Ouça esse texto várias vezes, vai lhe fazer muito bem. O próximo livro que vamos ler é o livro do Dr. Norberto Kepp, A Libertação da Vontade, que é a libertação do livre-arbítrio. Este livro tem o nome de Libertação da Vontade ou do Livre-Arbítrio, no qual demonstro a necessidade de se libertar dos dois, bem como a identificação da patologia que existe em ambos. Talvez não precise dizer que estou mostrando que o livre-arbítrio começou a existir devido à escolha de viver segundo a própria vontade e não conforme a realidade. Parece nesse momento a conduta invertida, dentro da qual os novos valores
passaram a ser o narcisismo e a megalomania, a fim de entronizar um novo Deus, o ser humano, em lugar do verdadeiro. Em consequência, evidentemente, todos os elementos humanos e sociais passaram a ficar de pernas para o ar. Posso de imediato citar a teomania, na qual o homem e a mulher passaram a ser idolatrados. O indivíduo poderoso e a deusa do amor, mesmo que seja um fenômeno passageiro dentro da existência humana, para conseguir chegar a isso, foi necessário enorme gasto de energia. Acredito que o homem jamais chegará a ser um Deus, que ocasionou nossa rápida destruição. Parece que o maior mal da humanidade está na escolha do livre-arbítrio, significando que seria a substituição de uma existência real por outra voluntariosa, alienada ou idealizada. Primeira parte, a emoção, refere-se ao campo humano dos sentimentos que compõem esse vasto mundo das neuroses humanas e sociais, enquanto que a parte seguinte, o racionalismo, mostra o setor do intelectualismo exagerado, que é o segundo tipo de enfermidade psicossocial. A primeira diz respeito ao amplo universo do desequilíbrio motivado pelas emoções descontroladas, enquanto que a segunda a essa conduta de rigidez típica das organizações extremadas que colocam o imaginário acima do real. Posso dizer que essas são as duas doenças do homem e da sociedade, para não dizer que uma se identifica com a outra. Este livro trata de uma série de temas candentes e discutidos através dos séculos, sem ter havido solução, provavelmente por não haver ainda sido desenvolvida a ciência do psicopatológico, como venho realizando desde 1974. Se o leitor analisar bem, verá que coloco em questão, primeiro, o que foi denominado de vontade, segundo, o papel da emoção, terceiro, do racionalismo dentro do pensamento, e quarto, finalmente, a percepção do universo trino, divino e humano, que constitui a realidade. A primeira trata do tipo mais tradicional de neurose, que Freud denominou de histeria, mais característico do comportamento feminino, a emoção pura e descontrolada dos que passam a vida em uma total alienação. São pessoas que geralmente não conseguem participar da estrutura social, extremamente vulneráveis e sugestionáveis, formando um par perfeito com os indivíduos do segundo grupo. Aliás, a segunda parte cuida justamente dos seres humanos doentes de âmbito intelectual, ou seja, dos que idealizam a existência, tentando viver de acordo com a imaginação e fantasia. É a conduta mais típica do homem, que organizou uma civilização totalmente fora da realidade, motivo pelo qual vem falhando redondamente. Este mundo idealizado se identifica com o alienado, primeiro, pois os extremos se tocam, mas tanto um como o outro se deixam conduzir pela própria vontade, desprezando a realidade. A patologia relacionada com o sentimento é mais atinente aos indivíduos primitivos, naquilo que Freud pensou estar no id, instinto, e a ligada ao raciocínio apresenta seu maior número entre as pessoas intelectualizadas
que a psicopatologia da psicanálise denominou de superego. De modo geral, tanto a primeira parte como a segunda descreve a conduta de adoecimento que o homem realiza ao querer viver conforme sua emoção ou pensamento racionalista, ambos o resultado de seus desejos infantis. A terceira mostra um mundo autêntico como sendo o resultado da unificação de dois elementos verdadeiros para formar a realidade. Em meu livro A Libertação, procurei mostrar como o ser humano adoece ao negar, omitir ou deturpar a realidade. Neste último, estou esclarecendo sobre a conduta de rejeitar, anular e de denegrir a virtude, o bem, a verdade e a beleza. Portanto, trata-se agora de uma atitude ativa dentro da qual o indivíduo realiza o mal ao destruir suas virtudes. Nossa civilização, tal como foi organizada, alcançou o fim, não por ter chegado a um apocalipse religioso, mas principalmente porque escolheu só a corrupção, devastando todos os seus recursos naturais, o que tornou a vida humana impossível nesse planeta. E o que estou desejando urgentemente esclarecer nos meus últimos trabalhos é justamente sobre a necessidade de conscientizar tais problemas a fim de salvar a civilização. Então, o ser humano, além de estar percebendo a consciência, que é o maior trunfo que ele tem que saber se conduzir não numa libertação de vontade caótica, mas libertar sua vontade para o bem, para a beleza, para a verdade. Ouça esse texto várias vezes, vai lhe fazer muito bem. O próximo livro que vamos ler é o livro do Dr. Norberto Kepp, A Libertação da Vontade, que é a libertação do livre-arbítrio. Este livro tem o nome de Libertação da Vontade ou do Livre-Arbítrio, no qual demonstro a necessidade de se libertar dos dois, bem como a identificação da patologia que existe em ambos. Talvez não precise dizer que estou mostrando que o livre-arbítrio começou a existir devido à escolha de viver segundo a própria vontade e não conforme a realidade. Parece nesse momento a conduta invertida, dentro da qual os novos valores passaram a ser o narcisismo e a megalomania, a fim de entronizar um novo Deus, o ser humano, em lugar do verdadeiro. Em consequência, evidentemente, todos os elementos humanos e sociais passaram a ficar de pernas para o ar. Posso de imediato citar a teomania, na qual o homem e a mulher passaram a ser idolatrados. O indivíduo poderoso e a deusa do amor, mesmo que seja um fenômeno passageiro dentro da existência humana, para conseguir chegar a isso, foi necessário enorme gasto de energia. Acredito que o homem jamais chegará a ser um Deus, que ocasionou nossa rápida destruição. Parece que o maior mal da humanidade está na escolha do livre-arbítrio, significando que seria a substituição
de uma existência real por outra voluntariosa, alienada ou idealizada. Primeira parte, a emoção, refere-se ao campo humano dos sentimentos que compõem esse vasto mundo das neuroses humanas e sociais. Enquanto que a parte seguinte, o racionalismo, mostra o setor do intelectualismo exagerado, que é o segundo tipo de enfermidade psicossocial. A primeira diz respeito ao amplo universo do desequilíbrio motivado pelas emoções descontroladas, enquanto que a segunda, a essa conduta de rigidez típica das organizações extremadas que colocam o imaginário acima do real. Posso dizer que essas são as duas doenças do homem e da sociedade, para não dizer que uma se identifica com a outra. Este livro trata de uma série de temas candentes e discutidos através dos séculos, sem ter havido solução, provavelmente por não haver ainda sido desenvolvida a ciência do psicopatológico, como venho realizando desde 1974. Se o leitor analisar bem, verá que coloco em questão, primeiro, o que foi denominado de vontade; segundo, o papel da emoção; terceiro, do racionalismo dentro do pensamento; e quarto, finalmente, a percepção do universo trino, divino e humano, que constitui a realidade. A primeira trata do tipo mais tradicional de neurose, que Freud denominou de histeria, mais característico do comportamento feminino, a emoção pura e descontrolada dos que passam a vida em uma total alienação. São pessoas que geralmente não conseguem participar da estrutura social, extremamente vulneráveis e sugestionáveis, formando um par perfeito com os indivíduos do segundo grupo. Aliás, a segunda parte cuida justamente dos seres humanos doentes de âmbito intelectual, ou seja, dos que idealizam a existência, tentando viver de acordo com a imaginação e fantasia. É a conduta mais típica do homem, que organizou uma civilização totalmente fora da realidade, motivo pelo qual vem falhando redondamente. Este mundo idealizado se identifica com o alienado, primeiro, pois os extremos se tocam, mas tanto um como o outro se deixam conduzir pela própria vontade, desprezando a realidade. A patologia relacionada com o sentimento é mais atinente aos indivíduos primitivos, naquilo que Freud pensou estar no id, instinto, e a ligada ao raciocínio apresenta seu maior número entre as pessoas intelectualizadas, que a psicopatologia da psicanálise denominou de superego. De modo geral, tanto a primeira parte como a segunda descreve a conduta de adoecimento que o homem realiza ao querer viver conforme sua emoção ou pensamento racionalista, ambos o resultado de seus desejos infantis. A terceira mostra um mundo autêntico como sendo o resultado da unificação de dois elementos verdadeiros para formar a realidade. Em meu livro A Libertação, procurei mostrar como o ser humano adoece ao negar, omitir ou deturpar a realidade. Neste último, estou esclarecendo sobre a conduta de rejeitar, anular e de denegrir a virtude, o bem, a verdade e a beleza,
Portanto, trata-se agora de uma atitude ativa dentro da qual o indivíduo realiza o mal ao destruir suas virtudes. Nossa civilização, tal como foi organizada, alcançou o fim, não por ter chegado a um apocalipse religioso, mas principalmente porque escolheu só a corrupção, devastando todos os seus recursos naturais, o que tornou a vida humana impossível nesse planeta. E o que estou desejando urgentemente esclarecer nos meus últimos trabalhos é justamente sobre a necessidade de conscientizar tais problemas a fim de salvar a civilização. Então, o ser humano, além de estar percebendo a consciência, que é o maior trunfo que ele tem que saber se conduzir não numa libertação de vontade caótica, mas libertar sua vontade para o bem, para a beleza, para a verdade. Ouça esse texto várias vezes, vai lhe fazer muito bem. O próximo livro que vamos ler é o livro do Dr. Norberto Kepp, A Libertação da Vontade, que é a libertação do livre-arbítrio. Este livro tem o nome de Libertação da Vontade ou do Livre-Arbítrio, no qual demonstro a necessidade de se libertar dos dois, bem como a identificação da patologia que existe em ambos. Talvez não precise dizer que estou mostrando que o livre-arbítrio começou a existir devido à escolha de viver segundo a própria vontade e não conforme a realidade. Parece nesse momento a conduta invertida, dentro da qual os novos valores passaram a ser o narcisismo e a megalomania, a fim de entronizar um novo Deus, o ser humano, em lugar do verdadeiro. Em consequência, evidentemente, todos os elementos humanos e sociais passaram a ficar de pernas para o ar. Posso de imediato citar a teomania, na qual o homem e a mulher passaram a ser idolatrados. O indivíduo poderoso e a deusa do amor, mesmo que seja um fenômeno passageiro dentro da existência humana, para conseguir chegar a isso, foi necessário enorme gasto de energia. Acredito que o homem jamais chegará a ser um Deus, que ocasionou nossa rápida destruição. Parece que o maior mal da humanidade está na escolha do livre-arbítrio, significando que seria a substituição de uma existência real por outra voluntariosa, alienada ou idealizada. Primeira parte, a emoção, refere-se ao campo humano dos sentimentos que compõem esse vasto mundo das neuroses humanas e sociais. Enquanto que a parte seguinte, o racionalismo, mostra o setor do intelectualismo exagerado, que é o segundo tipo de enfermidade psicossocial. A primeira diz respeito ao amplo universo do desequilíbrio motivado pelas emoções descontroladas, enquanto que a segunda, a essa conduta de rigidez típica das organizações extremadas que colocam o imaginário acima do real.
Posso dizer que essas são as duas doenças do homem e da sociedade, para não dizer que uma se identifica com a outra. Este livro trata de uma série de temas candentes e discutidos através dos séculos, sem ter havido solução, provavelmente por não haver ainda sido desenvolvida a ciência do psicopatológico, como venho realizando desde 1974. Se o leitor analisar bem, verá que coloco em questão, primeiro, o que foi denominado de vontade; segundo, o papel da emoção; terceiro, do racionalismo dentro do pensamento; e quarto, finalmente, a percepção do universo trino, divino e humano, que constitui a realidade. A primeira trata do tipo mais tradicional de neurose, que Freud denominou de histeria, mais característico do comportamento feminino, a emoção pura e descontrolada dos que passam a vida em uma total alienação. São pessoas que geralmente não conseguem participar da estrutura social, extremamente vulneráveis e sugestionáveis, formando um par perfeito com os indivíduos do segundo grupo. Aliás, a segunda parte cuida justamente dos seres humanos doentes de âmbito intelectual, ou seja, dos que idealizam a existência, tentando viver de acordo com a imaginação e fantasia. É conduta mais típica do homem, que organizou uma civilização totalmente fora da realidade, motivo pelo qual vem falhando redondamente. Este mundo idealizado se identifica com o alienado, primeiro, pois os extremos se tocam, mas tanto um como o outro se deixam conduzir pela própria vontade, desprezando a realidade. A patologia relacionada com o sentimento é mais atinente aos indivíduos primitivos, naquilo que Freud pensou estar no id, instinto, e a ligada ao raciocínio apresenta seu maior número entre as pessoas intelectualizadas, que a psicopatologia da psicanálise denominou de superego. De modo geral, tanto a primeira parte como a segunda descreve a conduta de adoecimento que o homem realiza ao querer viver conforme sua emoção ou pensamento racionalista, ambos o resultado de seus desejos infantis. A terceira mostra um mundo autêntico como sendo o resultado da unificação de dois elementos verdadeiros para formar a realidade. Em meu livro A Libertação, procurei mostrar como o ser humano adoece ao negar, omitir ou deturpar a realidade. Neste último, estou esclarecendo sobre a conduta de rejeitar, anular e de denegrir a virtude, o bem, a verdade e a beleza. Portanto, trata-se agora de uma atitude ativa, dentro da qual o indivíduo realiza o mal ao destruir suas virtudes. Nossa civilização, tal como foi organizada, alcançou o fim, não por ter chegado a um apocalipse religioso, mas principalmente porque escolheu só a corrupção, devastando todos os seus recursos naturais, o que tornou a vida humana impossível nesse planeta. E o que estou desejando urgentemente esclarecer nos meus últimos trabalhos é justamente sobre a necessidade de conscientizar tais problemas a fim de salvar a civilização. Então, o ser humano, além de
estar percebendo a consciência, que é o maior trunfo que ele tem que saber se conduzir, não numa libertação de vontade caótica, mas libertar sua vontade para o bem, para a beleza, para a verdade. Ouça esse texto várias vezes, vai lhe fazer muito bem. O próximo livro que vamos ler é o livro do Dr. Norberto Kepp, A Libertação da Vontade, que é a libertação do livre-arbítrio. Este livro tem o nome de Libertação da Vontade ou do Livre-Arbítrio, no qual demonstro a necessidade de se libertar dos dois, bem como a identificação da patologia que existe em ambos. Talvez não precise dizer que estou mostrando que o livre-arbítrio começou a existir devido à escolha de viver segundo a própria vontade e não conforme a realidade. Parece nesse momento a conduta invertida, dentro da qual os novos valores passaram a ser o narcisismo e a megalomania, a fim de entronizar um novo Deus, o ser humano, em lugar do verdadeiro. Em consequência, evidentemente, todos os elementos humanos e sociais passaram a ficar de pernas para o ar. Posso de imediato citar a teomania, na qual o homem e a mulher passaram a ser idolatrados. O indivíduo poderoso e a deusa do amor, mesmo que seja um fenômeno passageiro dentro da existência humana, para conseguir chegar a isso, foi necessário enorme gasto de energia. Acredito que o homem jamais chegará a ser um Deus, que ocasionou nossa rápida destruição. Parece que o maior mal da humanidade está na escolha do livre-arbítrio, significando que seria a substituição de uma existência real por outra voluntariosa, alienada ou idealizada. Primeira parte, a emoção, refere-se ao campo humano dos sentimentos que compõem esse vasto mundo das neuroses humanas e sociais, enquanto que a parte seguinte, o racionalismo, mostra o setor do intelectualismo exagerado, que é o segundo tipo de enfermidade psicossocial. A primeira diz respeito ao amplo universo do desequilíbrio motivado pelas emoções descontroladas, enquanto que a segunda a essa conduta de rigidez típica das organizações extremadas que colocam o imaginário acima do real. Posso dizer que essas são as duas doenças do homem e da sociedade, para não dizer que uma se identifica com a outra. Este livro trata de uma série de temas candentes e discutidos através dos séculos, sem ter havido solução, provavelmente por não haver ainda sido desenvolvida a ciência do psicopatológico, como venho realizando desde 1974. Se o leitor analisar bem, verá que coloco em questão, primeiro, o que foi denominado de vontade, segundo, o papel da emoção, terceiro, do racionalismo dentro do pensamento, e quarto, finalmente, a percepção do universo trino, divino e humano, que constitui a realidade. A primeira trata do tipo mais tradicional de neurose, que Freud denominou de histeria,
mais característico do comportamento feminino, a emoção pura e descontrolada dos que passam a vida em uma total alienação. São pessoas que geralmente não conseguem participar da estrutura social, extremamente vulneráveis e sugestionáveis, formando um par perfeito com os indivíduos do segundo grupo. Aliás, a segunda parte cuida justamente dos seres humanos doentes de âmbito intelectual, ou seja, dos que idealizam a existência, tentando viver de acordo com a imaginação e fantasia. É conduta mais típica do homem, que organizou uma civilização totalmente fora da realidade, motivo pelo qual vem falhando redondamente. Esse mundo idealizado se identifica com o alienado, primeiro, pois os extremos se tocam, mas tanto um como o outro se deixam conduzir pela própria vontade, desprezando a realidade. A patologia relacionada com o sentimento é mais atinente aos indivíduos primitivos, naquilo que Freud pensou estar no id, instinto, e a ligada ao raciocínio apresenta seu maior número entre as pessoas intelectualizadas, que a psicopatologia da psicanálise denominou de superego. De modo geral, tanto a primeira parte como a segunda descreve a conduta de adoecimento que o homem realiza ao querer viver conforme sua emoção ou pensamento racionalista, ambos o resultado de seus desejos infantis. A terceira mostra um mundo autêntico como sendo o resultado da unificação de dois elementos verdadeiros para formar a realidade. Em meu livro A Libertação, procurei mostrar como o ser humano adoece ao negar, omitir ou deturpar a realidade. Neste último, estou esclarecendo sobre a conduta de rejeitar, anular e de denegrir a virtude, o bem, a verdade e a beleza. Portanto, trata-se agora de uma atitude ativa dentro da qual o indivíduo realiza o mal ao destruir suas virtudes. Nossa civilização, tal como foi organizada, alcançou o fim, não por ter chegado a um apocalipse religioso, mas principalmente porque escolheu só a corrupção, devastando todos os seus recursos naturais, o que tornou a vida humana impossível nesse planeta. E o que estou desejando urgentemente esclarecer nos meus últimos trabalhos é justamente sobre a necessidade de conscientizar tais problemas a fim de salvar a civilização. Então, o ser humano, além de estar percebendo a consciência, que é o maior trunfo que ele tem que saber se conduzir não numa libertação de vontade caótica, mas libertar sua vontade para o bem, para a beleza, para a verdade. Ouça esse texto várias vezes, vai lhe fazer muito bem. O próximo livro que vamos ler é o livro do Dr. Norberto Kepp, A Libertação da Vontade, que é a libertação do livre-arbítrio. Este livro tem o nome de Libertação da Vontade ou do Livre-Arbítrio, no qual demonstro
a necessidade de se libertar dos dois, bem como a identificação da patologia que existe em ambos. Talvez não precise dizer que estou mostrando que o livre-arbítrio começou a existir devido à escolha de viver segundo a própria vontade e não conforme a realidade. Parece nesse momento a conduta invertida, dentro da qual os novos valores passaram a ser o narcisismo e a megalomania, a fim de entronizar um novo Deus, o ser humano, em lugar do verdadeiro. Em consequência, evidentemente, todos os elementos humanos e sociais passaram a ficar de pernas para o ar. Posso de imediato citar a teomania, na qual o homem e a mulher passaram a ser idolatrados. O indivíduo poderoso e a deusa do amor, mesmo que seja um fenômeno passageiro dentro da existência humana, para conseguir chegar a isso, foi necessário enorme gasto de energia. Acredito que o homem jamais chegará a ser um Deus, que ocasionou nossa rápida destruição. Parece que o maior mal da humanidade está na escolha do livre-arbítrio, significando que seria a substituição de uma existência real por outra voluntariosa, alienada ou idealizada. Primeira parte, a emoção, refere-se ao campo humano dos sentimentos que compõem esse vasto mundo das neuroses humanas e sociais, enquanto que a parte seguinte, o racionalismo, mostra o setor do intelectualismo exagerado, que é o segundo tipo de enfermidade psicossocial. A primeira diz respeito ao amplo universo do desequilíbrio motivado pelas emoções descontroladas, enquanto que a segunda, a essa conduta de rigidez típica das organizações extremadas que colocam o imaginário acima do real. Posso dizer que essas são as duas doenças do homem e da sociedade, para não dizer que uma se identifica com a outra. Este livro trata de uma série de temas candentes e discutidos através dos séculos, sem ter havido solução, provavelmente por não haver ainda sido desenvolvida a ciência do psicopatológico, como venho realizando desde 1974. Se o leitor analisar bem, verá que coloco em questão, primeiro, o que foi denominado de vontade, segundo, o papel da emoção, terceiro, do racionalismo dentro do pensamento, e quarto, finalmente, a percepção do universo trino, divino e humano, que constitui a realidade. A primeira trata do tipo mais tradicional de neurose, que Freud denominou de histeria, mais característico do comportamento feminino, a emoção pura e descontrolada dos que passam a vida em uma total alienação. São pessoas que geralmente não conseguem participar da estrutura social, extremamente vulneráveis e sugestionáveis, formando um par perfeito com os indivíduos do segundo grupo. Aliás, a segunda parte cuida justamente dos seres humanos doentes de âmbito intelectual, ou seja, dos que idealizam a existência, tentando viver de acordo com a imaginação e fantasia. É a conduta mais típica do homem, que organizou uma civilização totalmente fora da realidade, motivo pelo qual vem falhando redondamente. Esse mundo idealizado se identifica com o alienado, primeiro, pois os extremos se tocam,
mas tanto um como o outro se deixam conduzir pela própria vontade, desprezando a realidade. A patologia relacionada com o sentimento é mais atinente aos indivíduos primitivos, naquilo que Freud pensou estar no id, instinto, e a ligada ao raciocínio apresenta seu maior número entre as pessoas intelectualizadas, que a psicopatologia da psicanálise denominou de superego. De modo geral, tanto a primeira parte como a segunda descreve a conduta de adoecimento que o homem realiza ao querer viver conforme sua emoção ou pensamento racionalista, ambos o resultado de seus desejos infantis. A terceira mostra um mundo autêntico como sendo o resultado da unificação de dois elementos verdadeiros para formar a realidade. Em meu livro A Libertação, procurei mostrar como o ser humano adoece ao negar, omitir ou deturpar a realidade. Neste último, estou esclarecendo sobre a conduta de rejeitar, anular e de denegrir a virtude, o bem, a verdade e a beleza. Portanto, trata-se agora de uma atitude ativa dentro da qual o indivíduo realiza o mal ao destruir suas virtudes. Nossa civilização, tal como foi organizada, alcançou o fim, não por ter chegado a um apocalipse religioso, mas principalmente porque escolheu só a corrupção, devastando todos os seus recursos naturais, o que tornou a vida humana impossível nesse planeta. E o que estou desejando urgentemente esclarecer nos meus últimos trabalhos é justamente sobre a necessidade de conscientizar tais problemas a fim de salvar a civilização. Então, o ser humano, além de estar percebendo a consciência, que é o maior trunfo que ele tem que saber se conduzir não numa libertação de vontade caótica, mas libertar sua vontade para o bem, para a beleza, para a verdade. Ouça esse texto várias vezes, vai lhe fazer muito bem. O próximo livro que vamos ler é o livro do Dr. Norberto Kepp, A Libertação da Vontade, que é a libertação do livre-arbítrio. Este livro tem o nome de Libertação da Vontade ou do Livre-Arbítrio, no qual demonstro a necessidade de se libertar dos dois, bem como a identificação da patologia que existe em ambos. Talvez não precise dizer que estou mostrando que o livre-arbítrio começou a existir devido à escolha de viver segundo a própria vontade e não conforme a realidade. Parece nesse momento a conduta invertida, dentro da qual os novos valores passaram a ser o narcisismo e a megalomania, a fim de entronizar um novo Deus, o ser humano, em lugar do verdadeiro. Em consequência, evidentemente, todos os elementos humanos e sociais passaram a ficar de pernas para o ar. Posso de imediato citar a teomania, na qual o homem e a mulher passaram a ser idolatrados. O indivíduo poderoso e a deusa do amor
mesmo que seja um fenômeno passageiro dentro da existência humana, para conseguir chegar a isso foi necessário enorme gasto de energia. Acredito que o homem jamais chegará a ser um Deus, que ocasionou nossa rápida destruição. Parece que o maior mal da humanidade está na escolha do livre-arbítrio, significando que seria a substituição de uma existência real por outra voluntariosa, alienada ou idealizada. Primeira parte, a emoção, refere-se ao campo humano dos sentimentos que compõem esse vasto mundo das neuroses humanas e sociais, enquanto que a parte seguinte, o racionalismo, mostra o setor do intelectualismo exagerado, que é o segundo tipo de enfermidade psicossocial. A primeira diz respeito ao amplo universo do desequilíbrio motivado pelas emoções descontroladas, enquanto que a segunda, a essa conduta de rigidez típica das organizações extremadas que colocam o imaginário acima do real. Posso dizer que essas são as duas doenças do homem e da sociedade, para não dizer que uma se identifica com a outra. Este livro trata de uma série de temas candentes e discutidos através dos séculos, sem ter havido solução, provavelmente por não haver ainda sido desenvolvida a ciência do psicopatológico, como venho realizando desde 1974. Se o leitor analisar bem, verá que coloco em questão, primeiro, o que foi denominado de vontade; segundo, o papel da emoção; terceiro, do racionalismo dentro do pensamento; e quarto, finalmente, a percepção do universo trino, divino e humano, que constitui a realidade. A primeira trata do tipo mais tradicional de neurose, que Freud denominou de histeria, mais característico do comportamento feminino, a emoção pura e descontrolada dos que passam a vida em uma total alienação. São pessoas que geralmente não conseguem participar da estrutura social, extremamente vulneráveis e sugestionáveis, formando um par perfeito com os indivíduos do segundo grupo. Aliás, a segunda parte cuida justamente dos seres humanos doentes de âmbito intelectual, ou seja, dos que idealizam a existência, tentando viver de acordo com a imaginação e fantasia. É a conduta mais típica do homem, que organizou uma civilização totalmente fora da realidade, motivo pelo qual vem falhando redondamente. Este mundo idealizado se identifica com o alienado, primeiro, pois os extremos se tocam, mas tanto um como o outro se deixam conduzir pela própria vontade, desprezando a realidade. A patologia relacionada com o sentimento é mais atinente aos indivíduos primitivos, naquilo que Freud pensou estar no id, instinto, e a ligada ao raciocínio apresenta seu maior número entre as pessoas intelectualizadas, que a psicopatologia da psicanálise denominou de superego. De modo geral, tanto a primeira parte como a segunda descreve a conduta de adoecimento que o homem realiza ao querer viver conforme sua emoção ou pensamento racionalista, ambos o resultado de seus desejos infantis. A terceira mostra um mundo autêntico como sendo o resultado
da unificação de dois elementos verdadeiros para formar a realidade. Em meu livro A Libertação, procurei mostrar como o ser humano adoece ao negar, omitir ou deturpar a realidade. Neste último, estou esclarecendo sobre a conduta de rejeitar, anular e de denegrir a virtude, o bem, a verdade e a beleza. Portanto, trata-se agora de uma atitude ativa dentro da qual o indivíduo realiza o mal ao destruir suas virtudes. Nossa civilização, tal como foi organizada, alcançou o fim, não por ter chegado a um apocalipse religioso, mas principalmente porque escolheu só a corrupção, devastando todos os seus recursos naturais, o que tornou a vida humana impossível nesse planeta. E o que estou desejando urgentemente esclarecer nos meus últimos trabalhos é justamente sobre a necessidade de conscientizar tais problemas a fim de salvar a civilização. Então, o ser humano, além de estar percebendo a consciência, que é o maior trunfo que ele tem que saber se conduzir não numa libertação de vontade caótica, mas libertar sua vontade para o bem, para a beleza, para a verdade. Ouça esse texto várias vezes, vai lhe fazer muito bem. O próximo livro que vamos ler é o livro do Dr. Norberto Kepp, A Libertação da Vontade, que é a libertação do livre-arbítrio. Este livro tem o nome de Libertação da Vontade ou do Livre-Arbítrio, no qual demonstro a necessidade de se libertar dos dois, bem como a identificação da patologia que existe em ambos. Talvez não precise dizer que estou mostrando que o livre-arbítrio começou a existir devido à escolha de viver segundo a própria vontade e não conforme a realidade. Parece nesse momento a conduta invertida, dentro da qual os novos valores passaram a ser o narcisismo e a megalomania, a fim de entronizar um novo Deus, o ser humano, em lugar do verdadeiro. Em consequência, evidentemente, todos os elementos humanos e sociais passaram a ficar de pernas para o ar. Posso de imediato citar a teomania, na qual o homem e a mulher passaram a ser idolatrados. O indivíduo poderoso e a deusa do amor, mesmo que seja um fenômeno passageiro dentro da existência humana, para conseguir chegar a isso, foi necessário enorme gasto de energia. Acredito que o homem jamais chegará a ser um Deus, que ocasionou nossa rápida destruição. Parece que o maior mal da humanidade está na escolha do livre-arbítrio, significando que seria a substituição de uma existência real por outra voluntariosa, alienada ou idealizada. Primeira parte, a emoção, refere-se ao campo humano dos sentimentos que compõem esse vasto mundo das neuroses humanas e sociais. Enquanto que a parte seguinte, o racionalismo, mostra o setor do intelectualismo exagerado, que é o segundo tipo de enfermidade psicossocial.
A primeira diz respeito ao amplo universo do desequilíbrio motivado pelas emoções descontroladas, enquanto que a segunda a essa conduta de rigidez típica das organizações extremadas que colocam o imaginário acima do real. Posso dizer que essas são as duas doenças do homem e da sociedade, para não dizer que uma se identifica com a outra. Este livro trata de uma série de temas candentes e discutidos através dos séculos, sem ter havido solução, provavelmente por não haver ainda sido desenvolvida a ciência do psicopatológico, como venho realizando desde 1974. Se o leitor analisar bem, verá que coloco em questão, primeiro, o que foi denominado de vontade; segundo, o papel da emoção; terceiro, do racionalismo dentro do pensamento; e quarto, finalmente, a percepção do universo trino, divino e humano, que constitui a realidade. A primeira trata do tipo mais tradicional de neurose, que Freud denominou de histeria, mais característico do comportamento feminino, a emoção pura e descontrolada dos que passam a vida em uma total alienação. São pessoas que geralmente não conseguem participar da estrutura social, extremamente vulneráveis e sugestionáveis, formando um par perfeito com os indivíduos do segundo grupo. Aliás, a segunda parte cuida justamente dos seres humanos doentes de âmbito intelectual, ou seja, dos que idealizam a existência, tentando viver de acordo com a imaginação e fantasia. É conduta mais típica do homem, que organizou uma civilização totalmente fora da realidade, motivo pelo qual vem falhando redondamente. Este mundo idealizado se identifica com o alienado, primeiro, pois os extremos se tocam, mas tanto um como o outro se deixam conduzir pela própria vontade, desprezando a realidade. A patologia relacionada com o sentimento é mais atinente aos indivíduos primitivos, naquilo que Freud pensou estar no id, instinto, e a ligada ao raciocínio apresenta seu maior número entre as pessoas intelectualizadas, que a psicopatologia da psicanálise denominou de superego. De modo geral, tanto a primeira parte como a segunda descreve a conduta de adoecimento que o homem realiza ao querer viver conforme sua emoção ou pensamento racionalista, ambos o resultado de seus desejos infantis. A terceira mostra um mundo autêntico como sendo o resultado da unificação de dois elementos verdadeiros para formar a realidade. Em meu livro A Libertação, procurei mostrar como o ser humano adoece ao negar, omitir ou deturpar a realidade. Neste último, estou esclarecendo sobre a conduta de rejeitar, anular e de denegrir a virtude, o bem, a verdade e a beleza. Portanto, trata-se agora de uma atitude ativa, dentro da qual o indivíduo realiza o mal ao destruir suas virtudes. Nossa civilização, tal como foi organizada, alcançou o fim, não por ter chegado a um apocalipse religioso, mas principalmente porque escolheu só a corrupção, devastando todos os seus recursos naturais.
o que tornou a vida humana impossível nesse planeta. E o que estou desejando urgentemente esclarecer nos meus últimos trabalhos é justamente sobre a necessidade de conscientizar tais problemas a fim de salvar a civilização. Então, o ser humano, além de estar percebendo a consciência, que é o maior trunfo que ele tem que saber se conduzir não numa libertação de vontade caótica, mas libertar sua vontade para o bem, para a beleza, para a verdade. Ouça esse texto várias vezes, vai lhe fazer muito bem. O próximo livro que vamos ler é o livro do Dr. Norberto Kepp, A Libertação da Vontade, que é a libertação do livre-arbítrio. Este livro tem o nome de Libertação da Vontade ou do Livre-Arbítrio, no qual demonstro a necessidade de se libertar dos dois, bem como a identificação da patologia que existe em ambos. Talvez não precise dizer que estou mostrando que o livre-arbítrio começou a existir devido à escolha de viver segundo a própria vontade e não conforme a realidade. Parece nesse momento a conduta invertida, dentro da qual os novos valores passaram a ser o narcisismo e a megalomania, a fim de entronizar um novo Deus, o ser humano, em lugar do verdadeiro. Em consequência, evidentemente, todos os elementos humanos e sociais passaram a ficar de pernas para o ar. Posso de imediato citar a teomania, na qual o homem e a mulher passaram a ser idolatrados. O indivíduo poderoso e a deusa do amor, mesmo que seja um fenômeno passageiro dentro da existência humana, para conseguir chegar a isso, foi necessário enorme gasto de energia. Acredito que o homem jamais chegará a ser um Deus, que ocasionou nossa rápida destruição. Parece que o maior mal da humanidade está na escolha do livre-arbítrio, significando que seria a substituição de uma existência real por outra voluntariosa, alienada ou idealizada. Primeira parte, a emoção, refere-se ao campo humano dos sentimentos que compõem esse vasto mundo das neuroses humanas e sociais, enquanto que a parte seguinte, o racionalismo, mostra o setor do intelectualismo exagerado, que é o segundo tipo de enfermidade psicossocial. A primeira diz respeito ao amplo universo do desequilíbrio motivado pelas emoções descontroladas, enquanto que a segunda a essa conduta de rigidez típica das organizações extremadas que colocam o imaginário acima do real. Posso dizer que essas são as duas doenças do homem e da sociedade, para não dizer que uma se identifica com a outra. Este livro trata de uma série de temas candentes e discutidos através dos séculos, sem ter havido solução, provavelmente por não haver ainda sido desenvolvida a ciência do psicopatológico, como venho realizando desde 1974. Se o leitor analisar bem, verá
que colocam em questão, primeiro, o que foi denominado de vontade. Segundo, o papel da emoção. Terceiro, do racionalismo dentro do pensamento. E quarto, finalmente, a percepção do universo trino, divino e humano, que constitui a realidade. A primeira trata do tipo mais tradicional de neurose, que Freud denominou de histeria, mais característico do comportamento feminino, a emoção pura e descontrolada dos que passam a vida em uma total alienação. São pessoas que geralmente não conseguem participar da estrutura social, extremamente vulneráveis e sugestionáveis, formando um par perfeito com os indivíduos do segundo grupo. Aliás, a segunda parte cuida justamente dos seres humanos doentes de âmbito intelectual, ou seja, dos que idealizam a existência, tentando viver de acordo com a imaginação e fantasia. É a conduta mais típica do homem, que organizou uma civilização totalmente fora da realidade, motivo pelo qual vem falhando redondamente. Este mundo idealizado se identifica com o alienado, primeiro, pois os extremos se tocam, mas tanto um como o outro se deixam conduzir pela própria vontade, desprezando a realidade. A patologia relacionada com o sentimento é mais atinente aos indivíduos primitivos, naquilo que Freud pensou estar no id, instinto, e a ligada ao raciocínio apresenta seu maior número entre as pessoas intelectualizadas, que a psicopatologia da psicanálise denominou de superego. De modo geral, tanto a primeira parte como a segunda descreve a conduta de adoecimento que o homem realiza ao querer viver conforme sua emoção ou pensamento racionalista, ambos o resultado de seus desejos infantis. A terceira mostra um mundo autêntico como sendo o resultado da unificação de dois elementos verdadeiros para formar a realidade. Em meu livro A Libertação, procurei mostrar como o ser humano adoece ao negar, omitir ou deturpar a realidade. Neste último, estou esclarecendo sobre a conduta de rejeitar, anular e de denegrir a virtude, o bem, a verdade e a beleza. Portanto, trata-se agora de uma atitude ativa dentro da qual o indivíduo realiza o mal ao destruir suas virtudes. Nossa civilização, tal como foi organizada, alcançou o fim, não por ter chegado a um apocalipse religioso, mas principalmente porque escolheu só a corrupção, devastando todos os seus recursos naturais, o que tornou a vida humana impossível nesse planeta. E o que estou desejando urgentemente esclarecer nos meus últimos trabalhos é justamente sobre a necessidade de conscientizar tais problemas a fim de salvar a civilização. Então, o ser humano, além de estar percebendo a consciência, que é o maior trunfo que ele tem que saber se conduzir não numa libertação de vontade caótica, mas libertar sua vontade para o bem, para a beleza, para a verdade. Ouça esse texto várias vezes, vai lhe fazer muito bem.
Próximo livro que vamos ler é o livro do Dr. Norberto Kepp, A Libertação da Vontade, que é a libertação do livre-arbítrio. Este livro tem o nome de Libertação da Vontade ou do Livre-Arbítrio, no qual demonstro a necessidade de se libertar dos dois, bem como a identificação da patologia que existe em ambos. Talvez não precise dizer que estou mostrando que o livre-arbítrio começou a existir devido à escolha de viver segundo a própria vontade e não conforme a realidade. Parece nesse momento a conduta invertida, dentro da qual os novos valores passaram a ser o narcisismo e a megalomania, a fim de entronizar um novo Deus, o ser humano, em lugar do verdadeiro. Em consequência, evidentemente, todos os elementos humanos e sociais passaram a ficar de pernas para o ar. Posso de imediato citar a teomania, na qual o homem e a mulher passaram a ser idolatrados. O indivíduo poderoso e a deusa do amor, mesmo que seja um fenômeno passageiro dentro da existência humana, para conseguir chegar a isso, foi necessário enorme gasto de energia. Acredito que o homem jamais chegará a ser um Deus, que ocasionou nossa rápida destruição. Parece que o maior mal da humanidade está na escolha do livre-arbítrio, significando que seria a substituição de uma existência real por outra voluntariosa, alienada ou idealizada. A primeira parte, a emoção, refere-se ao campo humano dos sentimentos que compõem esse vasto mundo das neuroses humanas e sociais, enquanto que a parte seguinte, o racionalismo, mostra o setor do intelectualismo exagerado, que é o segundo tipo de enfermidade psicossocial. A primeira diz respeito ao amplo universo do desequilíbrio motivado pelas emoções descontroladas, enquanto que a segunda a essa conduta de rigidez típica das organizações extremadas que colocam o imaginário acima do real. Posso dizer que essas são as duas doenças do homem e da sociedade, para não dizer que uma se identifica com a outra. Este livro trata de uma série de temas candentes e discutidos através dos séculos, sem ter havido solução, provavelmente por não haver ainda sido desenvolvida a ciência do psicopatológico, como venho realizando desde 1974. Se o leitor analisar bem, verá que coloco em questão, primeiro, o que foi denominado de vontade, segundo, o papel da emoção, terceiro, do racionalismo dentro do pensamento, e quarto, finalmente, a percepção do universo trino, divino e humano, que constitui a realidade. A primeira trata do tipo mais tradicional de neurose, que Freud denominou de histeria, mais característico do comportamento feminino, a emoção pura e descontrolada dos que passam a vida em uma total alienação. São pessoas que geralmente não conseguem participar da estrutura social, extremamente vulneráveis e sugestionáveis, formando um par perfeito com os indivíduos do segundo grupo. Aliás, a segunda parte cuida justamente
dos seres humanos doentes de âmbito intelectual, ou seja, dos que idealizam a existência, tentando viver de acordo com a imaginação e fantasia. É conduta mais típica do homem, que organizou uma civilização totalmente fora da realidade, motivo pelo qual vem falhando redondamente. Esse mundo idealizado se identifica com o alienado, primeiro, pois os extremos se tocam, mas tanto um como o outro se deixam conduzir pela própria vontade, desprezando a realidade. A patologia relacionada com o sentimento é mais atinente aos indivíduos primitivos, naquilo que Freud pensou estar no id, instinto, e a ligada ao raciocínio apresenta seu maior número entre as pessoas intelectualizadas, que a psicopatologia da psicanálise denominou de superego. De modo geral, tanto a primeira parte como a segunda descreve a conduta de adoecimento que o homem realiza ao querer viver conforme sua emoção ou pensamento racionalista, ambos o resultado de seus desejos infantis. A terceira mostra um mundo autêntico como sendo o resultado da unificação de dois elementos verdadeiros para formar a realidade. Em meu livro A Libertação, procurei mostrar como o ser humano adoece ao negar, omitir ou deturpar a realidade. Neste último, estou esclarecendo sobre a conduta de rejeitar, anular e de denegrir a virtude, o bem, a verdade e a beleza. Portanto, trata-se agora de uma atitude ativa, dentro da qual o indivíduo realiza o mal ao destruir suas virtudes. Nossa civilização, tal como foi organizada, alcançou o fim, não por ter chegado a um apocalipse religioso, mas principalmente porque escolheu só a corrupção, devastando todos os seus recursos naturais, o que tornou a vida humana impossível nesse planeta. E o que estou desejando urgentemente esclarecer nos meus últimos trabalhos é justamente sobre a necessidade de conscientizar tais problemas a fim de salvar a civilização. Então, o ser humano, além de estar percebendo a consciência, que é o maior trunfo que ele tem que saber se conduzir não numa libertação de vontade caótica, mas libertar sua vontade para o bem, para a beleza, para a verdade. Ouça esse texto várias vezes, vai lhe fazer muito bem. O próximo livro que vamos ler é o livro do Dr. Norberto Kepp, A Libertação da Vontade, que é a libertação do livre-arbítrio. Este livro tem o nome de Libertação da Vontade ou do Livre-Arbítrio, no qual demonstro a necessidade de se libertar dos dois, bem como a identificação da patologia que existe em ambos. Talvez não precise dizer que estou mostrando que o livre-arbítrio começou a existir devido à escolha de viver segundo a própria vontade e não conforme a realidade. Parece nesse momento a conduta invertida, dentro da qual os novos valores
passaram a ser o narcisismo e a megalomania, a fim de entronizar um novo Deus, o ser humano em lugar do verdadeiro. Em consequência, evidentemente, todos os elementos humanos e sociais passaram a ficar de pernas para o ar. Posso de imediato citar a teomania, na qual o homem e a mulher passaram a ser idolatrados. O indivíduo poderoso e a deusa do amor, mesmo que seja um fenômeno passageiro dentro da existência humana, para conseguir chegar a isso, foi necessário enorme gasto de energia. Acredito que o homem jamais chegará a ser um Deus, que ocasionou nossa rápida destruição. Parece que o maior mal da humanidade está na escolha do livre-arbítrio, significando que seria a substituição de uma existência real por outra voluntariosa, alienada ou idealizada. Primeira parte, a emoção, refere-se ao campo humano dos sentimentos que compõem esse vasto mundo das neuroses humanas e sociais. Enquanto que a parte seguinte, o racionalismo, mostra o setor do intelectualismo exagerado, que é o segundo tipo de enfermidade psicossocial. A primeira diz respeito ao amplo universo do desequilíbrio motivado pelas emoções descontroladas, enquanto que a segunda a essa conduta de rigidez típica das organizações extremadas que colocam o imaginário acima do real. Posso dizer que essas são as duas doenças do homem e da sociedade, para não dizer que uma se identifica com a outra. Este livro trata de uma série de temas candentes e discutidos através dos séculos, sem ter havido solução, provavelmente por não haver ainda sido desenvolvida a ciência do psicopatológico, como venho realizando desde 1974. Se o leitor analisar bem, verá que coloco em questão, primeiro, o que foi denominado de vontade, segundo, o papel da emoção, terceiro, do racionalismo dentro do pensamento, e quarto, finalmente, a percepção do universo trino, divino e humano, que constitui a realidade. A primeira trata do tipo mais tradicional de neurose, que Freud denominou de histeria, mais característico do comportamento feminino, a emoção pura e descontrolada dos que passam a vida em uma total alienação. São pessoas que geralmente não conseguem participar da estrutura social, extremamente vulneráveis e sugestionáveis, formando um par perfeito com os indivíduos do segundo grupo. Aliás, a segunda parte cuida justamente dos seres humanos doentes de âmbito intelectual, ou seja, dos que idealizam a existência, tentando viver de acordo com a imaginação e fantasia. É a conduta mais típica do homem, que organizou uma civilização totalmente fora da realidade, motivo pelo qual vem falhando redondamente. Esse mundo idealizado se identifica com o alienado, primeiro, pois os extremos se tocam, mas tanto um como o outro se deixam conduzir pela própria vontade, desprezando a realidade. A patologia relacionada com o sentimento é mais atinente aos indivíduos primitivos, naquilo que Freud pensou estar no id, instinto, e a ligada ao raciocínio apresenta seu maior número entre as pessoas intelectualizadas,
que a psicopatologia da psicanálise denominou de superego. De modo geral, tanto a primeira parte como a segunda descreve a conduta de adoecimento que o homem realiza ao querer viver conforme sua emoção ou pensamento racionalista, ambos o resultado de seus desejos infantis. A terceira mostra um mundo autêntico como sendo o resultado da unificação de dois elementos verdadeiros para formar a realidade. Em meu livro A Libertação, procurei mostrar como o ser humano adoece ao negar, omitir ou deturpar a realidade. Neste último, estou esclarecendo sobre a conduta de rejeitar, anular e de denegrir a virtude, o bem, a verdade e a beleza. Portanto, trata-se agora de uma atitude ativa dentro da qual o indivíduo realiza o mal ao destruir suas virtudes. Nossa civilização, tal como foi organizada, alcançou o fim, não por ter chegado a um apocalipse religioso, mas principalmente porque escolheu só a corrupção, devastando todos os seus recursos naturais, o que tornou a vida humana impossível nesse planeta. E o que estou desejando urgentemente esclarecer nos meus últimos trabalhos é justamente sobre a necessidade de conscientizar tais problemas a fim de salvar a civilização. Então, o ser humano, além de estar percebendo a consciência, que é o maior trunfo que ele tem que saber se conduzir não numa libertação de vontade caótica, mas libertar sua vontade para o bem, para a beleza, para a verdade. Ouça esse texto várias vezes, vai lhe fazer muito bem. O próximo livro que vamos ler é o livro do Dr. Norberto Kepp, A Libertação da Vontade, que é a libertação do livre-arbítrio. Este livro tem o nome de Libertação da Vontade ou do Livre-Arbítrio, no qual demonstro a necessidade de se libertar dos dois, bem como a identificação da patologia que existe em ambos. Talvez não precise dizer que estou mostrando que o livre-arbítrio começou a existir devido à escolha de viver segundo a própria vontade e não conforme a realidade. Parece nesse momento a conduta invertida, dentro da qual os novos valores passaram a ser o narcisismo e a megalomania, a fim de entronizar um novo Deus, o ser humano, em lugar do verdadeiro. Em consequência, evidentemente, todos os elementos humanos e sociais passaram a ficar de pernas para o ar. Posso de imediato citar a teomania, na qual o homem e a mulher passaram a ser idolatrados. O indivíduo poderoso e a deusa do amor, mesmo que seja um fenômeno passageiro dentro da existência humana, para conseguir chegar a isso, foi necessário enorme gasto de energia. Acredito que o homem jamais chegará a ser um Deus, que ocasionou nossa rápida destruição. Parece que o maior mal da humanidade está na escolha do livre-arbítrio, significando que seria a substituição
de uma existência real por outra voluntariosa, alienada ou idealizada. Primeira parte, a emoção, refere-se ao campo humano dos sentimentos que compõem esse vasto mundo das neuroses humanas e sociais. Enquanto que a parte seguinte, o racionalismo, mostra o setor do intelectualismo exagerado, que é o segundo tipo de enfermidade psicossocial. A primeira diz respeito ao amplo universo do desequilíbrio motivado pelas emoções descontroladas, enquanto que a segunda, a essa conduta de rigidez típica das organizações extremadas que colocam o imaginário acima do real. Posso dizer que essas são as duas doenças do homem e da sociedade, para não dizer que uma se identifica com a outra. Este livro trata de uma série de temas candentes e discutidos através dos séculos, sem ter havido solução, provavelmente por não haver ainda sido desenvolvida a ciência do psicopatológico, como venho realizando desde 1974. Se o leitor analisar bem, verá que coloco em questão, primeiro, o que foi denominado de vontade; segundo, o papel da emoção; terceiro, do racionalismo dentro do pensamento; e quarto, finalmente, a percepção do universo trino, divino e humano, que constitui a realidade. A primeira trata do tipo mais tradicional de neurose, que Freud denominou de histeria, mais característico do comportamento feminino, a emoção pura e descontrolada dos que passam a vida em uma total alienação. São pessoas que geralmente não conseguem participar da estrutura social, extremamente vulneráveis e sugestionáveis, formando um par perfeito com os indivíduos do segundo grupo. Aliás, a segunda parte cuida justamente dos seres humanos doentes de âmbito intelectual, ou seja, dos que idealizam a existência, tentando viver de acordo com a imaginação e fantasia. É a conduta mais típica do homem, que organizou uma civilização totalmente fora da realidade, motivo pelo qual vem falhando redondamente. Este mundo idealizado se identifica com o alienado, primeiro, pois os extremos se tocam, mas tanto um como o outro se deixam conduzir pela própria vontade, desprezando a realidade. A patologia relacionada com o sentimento é mais atinente aos indivíduos primitivos, naquilo que Freud pensou estar no id, instinto, e a ligada ao raciocínio apresenta seu maior número entre as pessoas intelectualizadas, que a psicopatologia da psicanálise denominou de superego. De modo geral, tanto a primeira parte como a segunda descreve a conduta de adoecimento que o homem realiza ao querer viver conforme sua emoção ou pensamento racionalista, ambos o resultado de seus desejos infantis. A terceira mostra um mundo autêntico como sendo o resultado da unificação de dois elementos verdadeiros para formar a realidade. Em meu livro A Libertação, procurei mostrar como o ser humano adoece ao negar, omitir ou deturpar a realidade. Neste último, estou esclarecendo sobre a conduta de rejeitar, anular e de denegrir a virtude, o bem, a verdade e a beleza,
Portanto, trata-se agora de uma atitude ativa dentro da qual o indivíduo realiza o mal ao destruir suas virtudes. Nossa civilização, tal como foi organizada, alcançou o fim, não por ter chegado a um apocalipse religioso, mas principalmente porque escolheu só a corrupção, devastando todos os seus recursos naturais, o que tornou a vida humana impossível nesse planeta. E o que estou desejando urgentemente esclarecer nos meus últimos trabalhos é justamente sobre a necessidade de conscientizar tais problemas a fim de salvar a civilização. Então, o ser humano, além de estar percebendo a consciência, que é o maior trunfo que ele tem que saber se conduzir não numa libertação de vontade caótica, mas libertar sua vontade para o bem, para a beleza, para a verdade. Ouça esse texto várias vezes, vai lhe fazer muito bem. O próximo livro que vamos ler é o livro do Dr. Norberto Kepp, A Libertação da Vontade, que é a libertação do livre-arbítrio. Este livro tem o nome de Libertação da Vontade ou do Livre-Arbítrio, no qual demonstro a necessidade de se libertar dos dois, bem como a identificação da patologia que existe em ambos. Talvez não precise dizer que estou mostrando que o livre-arbítrio começou a existir devido à escolha de viver segundo a própria vontade e não conforme a realidade. Parece nesse momento a conduta invertida, dentro da qual os novos valores passaram a ser o narcisismo e a megalomania, a fim de entronizar um novo Deus, o ser humano, em lugar do verdadeiro. Em consequência, evidentemente, todos os elementos humanos e sociais passaram a ficar de pernas para o ar. Posso de imediato citar a teomania, na qual o homem e a mulher passaram a ser idolatrados. O indivíduo poderoso e a deusa do amor, mesmo que seja um fenômeno passageiro dentro da existência humana, para conseguir chegar a isso, foi necessário enorme gasto de energia. Acredito que o homem jamais chegará a ser um Deus, que ocasionou nossa rápida destruição. Parece que o maior mal da humanidade está na escolha do livre-arbítrio, significando que seria a substituição de uma existência real por outra voluntariosa, alienada ou idealizada. Primeira parte, a emoção, refere-se ao campo humano dos sentimentos que compõem esse vasto mundo das neuroses humanas e sociais. Enquanto que a parte seguinte, o racionalismo, mostra o setor do intelectualismo exagerado, que é o segundo tipo de enfermidade psicossocial. A primeira diz respeito ao amplo universo do desequilíbrio motivado pelas emoções descontroladas, enquanto que a segunda a essa conduta de rigidez típica das organizações extremadas que colocam o imaginário acima do real.
Posso dizer que essas são as duas doenças do homem e da sociedade, para não dizer que uma se identifica com a outra. Este livro trata de uma série de temas candentes e discutidos através dos séculos, sem ter havido solução, provavelmente por não haver ainda sido desenvolvida a ciência do psicopatológico, como venho realizando desde 1974. Se o leitor analisar bem, verá que coloco em questão, primeiro, o que foi denominado de vontade; segundo, o papel da emoção; terceiro, do racionalismo dentro do pensamento; e quarto, finalmente, a percepção do universo trino, divino e humano, que constitui a realidade. A primeira trata do tipo mais tradicional de neurose, que Freud denominou de histeria, mais característico do comportamento feminino, a emoção pura e descontrolada dos que passam a vida em uma total alienação. São